Helena Targaryen, sempre isolada no mundo da lua, falando coisa com coisa, nada com nada, ou será que não? Bom, meu nome é Kevin e esse é o Cenário, seu canal para poder falar sobre coisas nerds, filmes, séries e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre essa princesa Targaryen que tá dando o que falar. Parece que ela tá soltando algumas profecias aí no decorrer da série e nesse vídeo nós vamos descobrir o que tá acontecendo com ela. Descendo dragões da linha. E as duas maneiras mais famosas para você conseguir ver o futuro em Game of Thrones ou agora em House of the Dragon é você sendo um vidente verde. Podemos ver ali através do Corvo de Três Olhos que aparece e ensina o Bran a ser um Corvo de Três Olhos também. Aquela habilidade ali faz com que você possa ver o futuro. É uma habilidade, é um poder que está bem relacionado ali com as árvores, com as crianças da floresta, né, com os primeiros homens. Através dessa habilidade a pessoa ela consegue ter prelúdios ali sobre o futuro, sobre o passado. Temos até um personagem também que entra ali na jornada do Bran até chegar ao Corvo de Três Olhos e esse rapaz ele tem visões do futuro e tinha até visto como que ele ia morrer, não é mesmo? Uma outra maneira bem famosa que nós vemos de como que você pode ver o futuro no universo das Crônicas de Gelo e Fogo é você sendo ali um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor da Luz. Podemos ver que a Melisandre mesmo, ela consegue ver o futuro. E até algumas pessoas, a gente vê que o cão, o perdigueiro, consegue ver além da muralha pelo fogo. Esse método é mais uma comunicação do Senhor da Luz lá, que é o deus dessa religião. Ele se comunica com os seus súditos através de um fogo, de uma fogueira, e mostra um pouco sobre o futuro ali pra eles. Mas e aí? Pra Helena ser uma vidente verde, eu acho bem difícil, porque isso tem mais relação com o norte, né, e com a sua linhagem sanguínea. E de longe, ela não é uma sacerdotisa vermelha. Então, como que ela faria para conseguir ter prelúdios sobre o futuro ou algumas profecias, alguma coisa do tipo? Bom, na família Targaryen existe sim esse lance de você ter sonhos proféticos. Basicamente parecido com o que o rei Varys falou no primeiro episódio. O primeiro registro que nós temos disso é sobre a perdição de Valíria. Valíria era uma ilha muito próspera em riquezas, magias e principalmente dragões. Todas as casas lá tinham dragão. Dragão é que nem carro hoje em dia. Todo mundo tinha o seu lá. E a casa Targaryen era até uma casa bem fraquinha, bem pobre. Não era uma casa poderosa em Valíria, era uma casa fraca. Até que a princesa, né, a Daenerys Targaryen, ela tem um sonho em que acontece uma catástrofe lá e todo mundo morre, tudo explode, tudo se perde. E então, seu pai junta todas as coisas, vende o que não dá para levar, pega todos os tesouros, todas as pessoas, todos os empregados e se muda para Westeros. Ele chega numa ilha lá e batiza o nome da ilha como Pedra do Dragão. E ali é a base deles, onde eles ficam e passam alguns anos e acontece a perdição de Valíria. Então, essa menina, ela teve um sonho profético e não só teve um sonho profético, mas foi dado crédito para ela. Por que foi dado crédito? Muito provavelmente não deve ter sido o primeiro sonho profético dela, ou talvez seja algo bem atípico da família Targaryen. Podemos reparar que os Targaryen têm muito disso. Tem vários outros exemplos. Pode ver que o Aegon Conquistador mesmo, ele teve esse sonho aí da longa noite, que é retratado no primeiro episódio. Se você não sabe sobre isso, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre essa profecia. O Mestre Aemond, lembra do Mestre Aemond? Que é aquele velhinho lá da Patrulha da Noite, que fala com Sam, que fala com Jon Snow. Então, pra quem não se lembra, ele era um Targaryen. E ele fala que teve o sonho com o cometa que passou ali na primeira temporada. Sem falar que nos livros ele conta que teve sonhos ao longo da sua vida todinha. O rei Varys, né, ele fala que teve um sonho bem vivido ali, um sonho bem vívido sobre ele ter um filho chamado Aegon, e ele teve um filho. A própria Daenerys Targaryen mesmo, em Game of Thrones, ela teve um sonho que foi se concretizar lá no final, lá no último episódio, em que ela entrava ali no Salão Real e tava tudo destruído, tinha neve. Sem falar que nos livros ela tem sonho com um dragão negro, um dragão preto, antes dela ter o Drogon. Então a gente percebe que essa família tem esse lance com sonhos proféticos, e o nome disso é Sonho de Dragão. Então nesse universo a gente percebe que tem os videntes verdes, que conseguem prever o futuro, mas acabam não usando isso muito. Tem o Senhor da Luz, que mostra o futuro através do fogo, mas isso parece meio instável. Tem hora que ele aparece, tem hora que ele some, né? A gente percebe isso ao longo da obra. Existem outras profecias também que usam de outros métodos, só que essas profecias nem sempre se concretizam ou nem sempre são literais, como aquela da Cersei mesmo, que é dito que
ela teria 3 filhos, mas nenhum seria do rei Robert, e que todos os 3 filhos dela morreriam. Nos livros também, nessa mesma profecia, é dito que ela seria morta pelo seu irmão mais novo. Mas essas profecias nem sempre acontecem, são descartadas e tudo mais. Só que isso não acontece com os sonhos de dragão. Podemos ver que ao longo da história, os sonhos de dragão sempre acontecem. Inclusive, é dito ali que a menina, a primeira que teve o sonho lá da previsão de Valíria, ela tinha até mais presságios, mais sonhos, né? Só que parece que isso tudo se perdeu, né? Ela tinha colocado em um livro, mas isso tudo foi perdido, assim como vários outros livros importantes nesse universo. Então nós temos 2 hipóteses para essa princesa de agora. Ou ela tá tendo sonhos de dragão, ou são meros easter eggs que a HBO tá colocando ali para poder dar pistas das coisas que estão por vir. Eu vou apostar no Sonho de Dragão porque é mais interessante. Mas de qualquer forma, vocês perceberam que teve um momento em que ela tava segurando ali um bichinho na mão e ela fala algumas coisas aleatórias ali, a mãe dela não tá nem dando muita atenção para ela, e uma das coisas que ela fala é que ele teria que fechar um olho. No episódio seguinte, o irmão dela, que tava ali no momento em que ela falou isso daí, perdeu um olho. Olha só que coincidência. Bom, eu acho que não. Nesse momento, ela fala assim: ele tem 2 olhos, embora eu suponha que ele não possa enxergar. Nesse momento, ela pode estar falando do rei, que tem 2 olhos, mas se nega a enxergar o que a sua filha está fazendo ali, né? Depois ela fala que ele tem 60 anéis e 2 pares de pernas cada um. São 240. Não dá para pegar muito bem sobre o que ela tá falando neste momento, mas eu acho muito importante a gente guardar esses números, porque vão fazer mais sentido lá na frente. Ela até fala que o último anel não tem pernas. Tem gente acreditando que ela tá falando do Bran lá no final de Game of Thrones, que é o Bran o quebrado, né? Que não tem pernas. Mas de qualquer forma, no final, ela fala que está além da nossa compreensão, mostrando que parece que ela tá falando sobre aquele bichinho ali, mas na verdade ela está falando sobre algo maior. E o mais da hora disso é que qualquer coisa que ela venha falar, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, do que será que ela tá falando? E isso ficou mais emblemático ainda quando ela fala a seguinte frase: mãos giram tear, carretel verde, carretel preto, dragões da carne, descendo dragões da linha. Meu, com certeza isso não tem nada a ver com o bichinho que ela tava segurando na mão. Nem parece muito que ela tá falando sobre algo do futuro, parece até que ela tá falando algo do presente. Essas mãos que giram a tear podem indicar para a mão do rei, o Otto Hightower, que está ali desde o começo manipulando e conduzindo as coisas, tanto do lado verde quanto do lado preto. E dragões de carne tecendo dragões de linha pode indicar sobre os apoiadores de ambos os lados ali, o lado verde e o lado preto, que estão ali tecendo as suas bandeirartes. Bom, essa é a opinião geral sobre o que ela falou. Eu particularmente acredito que possa não estar falando diretamente do Otto Hightower, né, que seria o avô dela, mas acho que ela tá falando sobre a dança dos dragões em si. Bom, eu gosto muito desses negócios de sonho, então quando eu escuto alguém contando um sonho, ou vejo alguém relatando sobre um sonho, eu fico imaginando, visualizando o que tá acontecendo ali através das palavras, e quando eu vi ela falando, eu imaginei literalmente dragões tecendo ali, dragões de linha. Então eu imaginei ali cada um juntando o seu exército, juntando as suas armas, de ambos os lados ali, se fortalecendo. Então essas mãos, eu acho que não são as mãos do Otto Hightower, mas sim as mãos dos dragões mesmo, né? Dos dragões de carne, dragões pretos, dragões vermelhos. Bom, tô muito empolgado para continuar assistindo essa série maravilhosa e entender mais do que tá acontecendo. E principalmente ver essas coisas que ela vai estar falando, porque sendo visões, ou sendo sonhos, ou apenas easter eggs que estão acontecendo ali, é muito interessante a gente ficar atento, e nós estamos atentos. Então você precisa muito se inscrever nesse canal para que você possa estar tendo acesso a todas essas coisas, essas teorias e vários detalhes que nós estamos destacando aqui. Fala a verdade, se tiver alguma novidade, alguma teoria interessante que tá se cumprindo, você não vai querer ser o primeiro a saber disso daí para chegar na sua roda de conversas e falar sobre esse assunto? Então se inscreve aí que nós vamos descobrir junto, viu? Falou!